Estamos de volta. A segunda parte da nossa live, vou fixar o tema. Vamos falar inclusão, um tema muito importante que traduz vários aspectos e nos traz uma sensação e uma ideia de pertencimento a todas e a todos. Eu agradeço a presença dos advogados de Lages, Dr. Jean Beck, Dr. Gustavo Bonato, a minha amiga juíza Rosilane, Maria Aparecida Jerônimo de volta. Vamos esperar o ingresso dela. Débora, olá, tudo bem? Doutora Maria Antônia, muito bom vê-la aqui. Eu fiz uma live com a doutora Maria Antônia, não sei se você lembra, Cida, sobre... Ela é assessora jurídica da Fiesc. E nós fizemos essa live, e nossa live estava programada para o dia 30 de junho, quando teve o ciclone. Ah, sim. E aí todo mundo ficou sem luz, e eu fiquei com ela tratando algum tempo, vamos fazer, não vamos fazer. E aqui em Lages, a live era às 20 horas, aqui na minha casa voltou 20:10, 20:15, mas antes disso nós tínhamos resolvido não fazer, porque o acesso à internet podia ser comprometido e porque, de uma forma geral, as pessoas não teriam nem capacidade de poder prestar atenção numa live naquele momento. Então, a gente adiou. A doutora Maria Antônia está aqui, eu agradeço a presença dela, e ela está sempre nos prestigiando aqui nas lives da Amatra 12. A nossa vice-presidente da Amatra 12 também, Érica Secato, que é minha amiga e está aqui, me alerta das perguntas no WhatsApp, no outro telefone. A desembargadora Gisele Alexandrino, é uma honra tê-la aqui. E eu vou pegar o gancho com a última pergunta e vou fazer uma pergunta de uma pessoa que nos assiste aqui, que é o Leandro Gubert. Eu não sei se é parente da Maria Aparecida. Só que deu alguma coisa errada aqui no meu telefone, mas já voltei. Eu não sei se é parente da Maria Beatriz, mas já sigo lá. Se você puder responder, Leandro. Não é nenhum dos filhos dela, né? Porque Rafael, Gustavo, esqueci o nome do outro. Mas vamos, a pergunta do Leandro. Doutora Maria Aparecida, não entende que ainda falta participação do Estado com leis que facilitem alguma forma de contratação das pessoas com deficiência? Olha, leis, eu acredito até que nós já temos. Haja vista que, para ter uma ideia, aqui em Santa Catarina, ainda mais de 50% das vagas que devem ser disponibilizadas pelas empresas ainda não foram preenchidas. Então, nós temos a garantia das cotas na iniciativa privada, variando da quantidade de empregados na empresa, começando ali a partir de 100, que varia entre 2% a 5% das vagas. Nós temos a reserva nos concursos públicos, nós temos também cotas também para estágios, 10%, temos cotas para aprendizagem, 10%. Então, assim, lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é, assim, uma lei maravilhosa. Quem puder ver e olhar ali é maravilhosa. O que está realmente é colocar em prática, é o poder público se conscientizar e direcionar as políticas públicas realmente para colocar em prática isso tudo. E à medida que nós pudermos, a iniciativa privada, nós também vamos contribuindo com isso, né? Sim. Então... E já um outro gancho na sua resposta.
A justiça brasileira tem contribuído para a inclusão das pessoas com deficiência por meio de atividade jurisdicional? Está me ouvindo, Cida? Deu uma travada. Tá, então A vou justiça renovar a brasileira tem pergunta. contribuído para De que a forma a inclusão das justiça pessoas. brasileira tem contribuído ou não com a sua atividade jurisdicional para a inclusão das pessoas com deficiência? Segundo o ministro Cláudio Blandão, quando teve aqui na palestra que ele fez aqui da Semana Inclusive, como a doutora Luciana mencionou, ele falou, ele apontou estatisticamente, fez um levantamento todo e chegou à conclusão que poucas são as demandas que estão chegando no judiciário sobre essa questão, e especialmente junto aos tribunais superiores e ao Supremo Tribunal Federal. É ínfima, muito pequena ainda, né? Precisamente quanto à justiça do trabalho, ele até, inclusive, mencionou e até justificou que o posicionamento dele não é o que tem prevalecido lá no TST, de que, uma vez que a empresa comprova que ela colocou anúncio no jornal para as pessoas com recrutar pessoas com deficiência e procurou associações e entidades ligadas às pessoas com deficiência e não apareceu ninguém, então ela está desonerada de buscar, não pode ser penalizada. Ele se manifestou ao contrário e, de fato, apontou, e é algo que nós temos que realmente olhar com muito carinho, porque assim não basta só o que dizem as pessoas que estudam o assunto, exemplo dele. Contrata-se pessoas com deficiência. E aí muitos colocam assim, para ser, digamos, trabalhar no setor de produção, lá vamos, de repente, lá assim, parafusar e montar alguma coisa. E aí exige da pessoa que tenha inglês, que tenha isso, exigências que não cabem para a função. Outras vezes não coloca o que realmente a pessoa vai fazer. Por exemplo, para operação de alguma coisa. Então, não tem que descrever o que a pessoa vai fazer. Olha, nessa atividade, a pessoa tem que pegar um parafuso de um lugar, levar para o outro, apertar, tem que fazer isso. Eu digo assim, um exemplo assim, o que tem que vai fazer naquela rotina que tenha deficiência, ver se ela está habilitada a exercer aquela função. Porque a pessoa com deficiência, ela já está tão calejada de levar tanto não e de tanta dificuldade que ela não quer se colocar em mais uma situação que vai deixar ela ainda mais constrangida. Então, tem que ser anúncios bem feitos, tem que realmente a pessoa querer incluir, mostrar que tem ambiente de trabalho adaptado, mostrar disposição em treinar a pessoa, né? Porque vai lá, eu quero uma pessoa, por exemplo, para ser uma recepcionista. A pessoa nunca trabalhou como recepcionista, mas como qualquer outra pessoa, ela pode ser treinada a atuar como recepcionista, porque às vezes ele aceita treinar uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência, ele acha que não é possível treinar, né? Então, a gente tem que estar com um olhar bem aberto para isso é uma coisa que nos cabe, eu acho que nós temos um papel muito importante, e eu acredito também muito na questão da conciliação, porque às vezes é ignorância nossa mesmo, no sentido de como fazer, né? Às vezes o empregador ele não está muito bem assessorado nessas questões. Como nós mesmos vimos, a dificuldade que nós temos de nós, juízes, avaliarmos realmente se aquela situação basta, se não basta.
E nesse ponto é muito importante que a gente se aproxime e realmente construa uma rede junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com os auditores fiscais, né, até com os advogados, para que eles também, conhecendo o assunto, oriente seus clientes, tente realmente fazer inclusão, conscientize, né? Porque só com esse trabalho da semana do dia, do Feirão dos Empregos, dia D aí, que a nossa querida doutora Luciana tem levado à frente aí, conseguiu se sair de um patamar ali de preenchimento ali em torno de 20%, salvo engano, de vagas em 2005, das vagas das cotas, para nós estamos já próximo de 50%. Então, é importante esse trabalho. E olha que, assim, com muito custo, né? Eu acho que nós temos espaço muito grande, juiz do trabalho, para contribuir na efetivação dessa lei, né? Isso é muito importante. E você colocou um ponto muito importante aqui na sua fala, que é a respeito da conciliação. Porque, às vezes, e eu vejo assim, poucas das ações que eu examinei, julguei, foram pouquíssimas mesmo, que não existe a má vontade, existe a falta de conhecimento. Isso. E a ideia de que aquela pessoa com deficiência pode onerar ao invés de contribuir. E o que a Convenção da ONU pretende, a lei brasileira de inclusão também, é a conscientização da sociedade. E essa live e outras também que foram promovidas ao longo desses tempos, tem por intuito isso, abrir um canal de comunicação para que todas e todas possam compreender o nível de importância que tem a inclusão. A inclusão, a gente não pode tratar só, às vezes, de pessoas com deficiência, de idosos, minorias e de uma forma geral. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Cida, que diz respeito à atuação do nosso Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, que eu considero muito importante e está nas redes sociais do nosso tribunal, no nosso site, no Instagram também, e que revela o compromisso com a Agenda 2030. O compromisso com a ODS 10, a ODS 10, Objetivo 10, que trata da redução das desigualdades, com a meta 10.2, que trata da promoção da inclusão social, econômica e política, independentemente da raça, gênero e deficiência. E eu vou além. Eu ouso dizer que há um compromisso com o objetivo com a ODS 16, que é promover sociedades pacíficas, inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça, que é o trabalho de vocês no comitê, para todos e constituir instituições que são a nossa, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, responsáveis e inclusiva em todos os seus níveis. Então, eu vejo que o compromisso do comitê que você coordena, do nosso tribunal com a Agenda 2030, revela tudo isso de uma forma assim, incipiente, principiante e um olhar inicial. Eu te pergunto para você contar para aqueles que nos assistem aqui, quais são essas ações que são promovidas pelo tribunal e pelo comitê? O tribunal, desde antes desse compromisso do Poder Judiciário com a agenda da ONU, né, 2030, que é uma projeção, é um esforço de todo o mundo no sentido de atingir esse patamar de humanidade, né? Ele já vem desde antes procurando dar cumprimento nessa legislação, especialmente no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência.
Nós procuramos focar na legislação e dentro daquilo nós vamos trabalhando os temas, né? Que pelo menos a gente tem que primeiro fazer o básico para depois a gente começar a ir além dele, né? Então, o Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão foi uma das primeiras ações do tribunal, e nesse comitê participam pessoas com deficiência física e também sensorial, de baixa visão e surdo. Nós procuramos, assim, indicar, e a presidente acolheu, a indicação dessas pessoas. Acho que travou. Ah, tá. Que deu uma Estão me ouvindo? mas pode continuar. Que deu para entender. Tá. Então, aí, essas pessoas também fazem parte do comitê. Nós também procuramos, quando temos questões, às vezes, assim, importantes para se decidir, como nós tínhamos uma discussão interna dentro do nosso setor de engenharia, se o piso podotátil ele ia até a entrada, se ele ia até dentro das varas e dentro de cada mesa e no banheiro. Então, o que fizemos? Chamamos uma pessoa, um presidente da Associação dos Cegos aqui de Florianópolis, que muito contribuiu. Então, esse lema, nada de nós sem nós, é importantíssimo. Então, toda política, toda que se tem que construir, tem que ter a pessoa com deficiência, porque ela é que pode nos dizer e nos ensinar o que realmente deve ser feito, né? Então, tenho esse comitê que a gente tem procurado atuar com bastante assertiva. A acessibilidade dos prédios do nosso tribunal, das varas, praticamente atingem quase 100% da acessibilidade, assim, em termos de mobiliário e etc. O portal do nosso TRT também, de acordo com as exigências, quase 100%, em torno de 93% de acessibilidade, né? É a questão ali da leitura em libras, gravuras descritivas, vídeos com legendas, né? Nós estamos procurando trabalhar nisso. O mapeamento e acompanhamento das necessidades dos magistrados e dos servidores com deficiência, para ver se precisa tomar alguma providência, adaptação de alguma coisa, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a gente tem feito uma pesquisa a respeito disso. Estamos trabalhando, fizemos, né, ainda no dia, em setembro passado, uma palestra com o professor José Ricardo Cunha, de sensibilização interna, do público interno, para receber também os colegas com deficiência, porque, infelizmente, Patrícia, eu ouvi já ao longo dos tempos, às vezes, diretores torcerem o nariz porque ia receber uma pessoa com deficiência. É dentro daquela falsa ideia de que a pessoa não vai produzir, sabe? Então, isso daí são questões que a gente está procurando fazer. Contratação de intérprete para o servidor participar em eventos e reuniões, que nós temos um colega surdo. Curso de Libras para os servidores e juízes. Exatamente essa, agora nós vamos procurar intensificar junto aos seguranças, especialmente, que ficam recebendo as pessoas nos fóruns, né? Porque é importante que quem está recebendo, a primeira pessoa que vai receber a pessoa de fora, possa se comunicar a ela né, por libras, da forma então a gente tem que se preparar para isso também. E, dentro do possível, estamos procurando participar de atividades externas, como fizemos da Semana Inclusiva, né? Participamos ali auxiliando na organização, embora a doutora Luciana e o promotor do trabalho, o doutor Piero, já tem uma equipe maravilhosa,
E nós estamos procurando, assim, construir outras coisas de modo que a gente possa levar para a sociedade também. Logo nós teremos, provavelmente, alguma novidade aí que eu não vou adiantar, vou deixar para o presidente anunciar, que acreditamos que vai contribuir também para esse nosso papel de procurar uma sociedade mais inclusiva, inclusive fora do nosso tribunal. Desculpa o trocadilho aí. Vou fazer para você a última pergunta, que diz respeito às ações afirmativas. Nós, nos últimos tempos, ouvimos, e aí eu vou misturar um pouco as estações. E ouvimos muitas as seguintes afirmativas. Vidas de pretos valem. Todas as vidas valem. Então, eu te pergunto, por que as ações afirmativas de uma forma, e as cotas de uma forma geral? Eu trouxe essas frases somente como exemplo. Elas são importantes e necessárias. Olha, na minha visão, e como está lá na nossa Constituição, que o nosso objetivo do nosso país é a construção de uma sociedade mais justa, solidária, sem discriminações, né? Nós temos que caminhar na construção dessa sociedade. E embora ainda a gente não tenha ainda desenvolvido esse sentimento de fraternidade que nos impulsionaria naturalmente nessa direção, eu acredito que é importante o papel do Estado para criar esse ambiente propício, mesmo que impondo por intermédio das leis, um padrão de comportamento que nos leve a isso, a desenvolver essa cultura de olhar para o outro, de respeitar o outro e de incluir o outro, né? E por que as cotas são importantes? É pelo nosso histórico, na minha avaliação. É o nosso histórico, é o histórico de dívidas que nós temos. Por exemplo, com as pessoas pretas. Ninguém de nós ignora que a maior parte dos escravizados eram pessoas pretas. Foi abolida a escravatura, mas as pessoas ficaram sem nada, sem onde morar, não tem de onde tirar o seu sustento, a sua alimentação, ficaram praticamente à mercê da classe dominante e sem acesso à educação. E aí, o que nós podemos ver hoje, somos um país que temos predominantemente pessoas pretas, né, e descendentes, e, no entanto, estão nos postos de poder pessoas brancas, na sua maioria absoluta, não tem nenhuma proporção. O que justifica isso? Justifica a falta de educação, de igualdade de educação para essas pessoas que não conseguiram chegar nesses postos. Então, nós temos que hoje correr atrás desse prejuízo, né, e oferecer, como se diz, um fator díscrime, né, ali no sentido que vai igualar juridicamente as pessoas. E da mesma forma eu vejo as pessoas com deficiência, né? Num passado bem distante, as pessoas que nasciam com deficiência, elas eram mortas, os filhos eram mortos. Depois, num passado não muito distante, as pessoas escondiam as pessoas que tinham os familiares com deficiência. Eles não saíam nas ruas, essas pessoas ficavam trancadas dentro de casa, né? Agora, você imagina, a gente ficar trancada, nessa época de pandemia, a gente já fica, né, um horror, imagina as pessoas com deficiência nesse... E ainda, hoje, nós temos ainda essa falsa ideia de que as pessoas com deficiência, elas não têm capacidade de trabalhar, não têm capacidade de se gerir, de fazer as coisas por si, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar
que essas cotas são importantes, até que nós consigamos, né, desenvolver uma consciência de seres humanos num patamar que eles deixem de ser necessárias, né? Quando nós já tivermos dentro de nós o sentimento de justiça, de solidariedade, de fraternidade, né? Nós não vamos precisar mais delas, mas por enquanto ainda estamos precisando. Isso é muito importante, né? Então, eu te agradeço, vou encerrar aqui, e eu te agradeço enormemente a colaboração, a presença, a oportunidade de dizermos essas palavras muito importantes que se referem à Convenção da ONU, de direitos das pessoas com deficiência, sobre ações afirmativas, e que precisamos ainda, com certeza, evoluir bastante. Possivelmente, eu não gosto de falar isso, mas é inevitável, possivelmente não seja para a nossa geração, dos nossos filhos. E por falar em filho, eu acho que eu vi um filho teu entrando aí. Eu vi no GV Jerônimo, JV Jerônimo, né? Meu filho! Eu acredito que não seja para eles, mas a gente tem que trabalhar e que contribuir para tudo isso. Eu te agradeço muito de novo. Eu acho que a sua presença aqui é muito importante, seja como coordenadora do Comitê de Acessibilidade e Inclusão, seja como uma juíza experiente, como disse o nosso colega Alessandro, e eu te dou a palavra para as suas considerações finais. Olha, Patrícia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto. Nós temos que cada vez falar mais, embora não seja muito afeita a esse tipo, gosto de ficar só vendo as lives, mas realmente eu aceitei o convite porque é uma oportunidade para a gente refletir, né? Porque mais pessoas, muitas pessoas, estão com esse sentimento realmente de construir uma sociedade mais justa e mais solidária, né? Então, aí, devagarinho, nós vamos educando os nossos corações, né? Porque se nós quisermos ter um patamar mínimo de felicidade, esse é o caminho, porque ninguém consegue ser feliz vendo o outro infeliz do lado. Isso é da natureza do ser humano. E como disse Aristóteles, educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, temos que Justamente. educar os nossos corações também. Eu agradeço muito a presença de todos e de todas aqui. Hoje eu vou render uma homenagem, que é uma homenagem pessoal. Hoje é o dia do professor, é a minha mãe, Ana Maria. Ela me alfabetizou em Brasília quando eu tinha 6 anos. A gente se mudou do Rio de Janeiro para Brasília. Eu, no meio de uma fase de alfabetização, e eu fui alfabetizada por ela dentro de casa. E hoje, eu não falei com ela sobre isso, mas eu pensei, era quase uma pandemia, porque a gente ficava dentro de casa toda hora naquele faz a abelhinha, faz a escolinha. Então, mãe, se eu estou aqui agora falando, é por sua causa. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço do fundo do coração e homenageio a todos os professores e professoras presentes. Essa homenagem que eu faço do fundo do coração para minha mãe. Tá? Muito obrigada a todos e a todas. Cida, olha, agradeço do fundo do meu coração. Foi muito bom. Acho que a gente cumpriu da forma adequada a nossa missão. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Um beijo para todos vocês. Gratidão. Também. Muito Gratidão. obrigada. Eu vou encerrar aqui.